E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos refletir sobre o processo dos primeiros tempos da colonização no Maranhão. Veja bem, os primeiros tempos dessa colonização. Nós iremos principalmente falar das primeiras tentativas portuguesas de chegarem no território maranhense a partir da implantação do sistema das capitanias hereditárias na colonização portuguesa no Brasil. Nós iremos falar rapidamente, porque em outro momento nós iremos discutir de uma forma mais detalhada a presença francesa no território maranhense, principalmente ali no começo do século XVII, na chamada França Equinocial. E iremos principalmente abordar, nesse processo da colonização do Maranhão, o processo feito pelos lusitanos, pelos portugueses, a partir da expulsão dos franceses. A colonização de fato, a colonização do Maranhão, feita pelos portugueses, de fato, a partir de 1615. Analisando os primeiros passos que o Estado português vai dar no sentido de organizar o processo de povoamento, ocupação ou a colonização do território da capitania do Maranhão. Então, no primeiro momento, nós temos aqui a questão em torno da implantação do sistema de capitanias hereditárias. O sistema de capitanias hereditárias, que foi implantado pelo Estado português a partir de 1530, ele é o primeiro sistema político-administrativo que o Estado português vai utilizar com o objetivo de construir inicialmente o processo de ocupação ou de colonização do território aqui na América Portuguesa, chamado Brasil. Dentro do sistema de capitanias hereditárias, juridicamente falando, um sistema que distribuiu as terras aqui no Brasil, através de lotes, divide essas terras em lotes aqui no Brasil, e lógico, essa distribuição é feita lá em Portugal, distribui esses lotes para os chamados donatários, setores principalmente da pequena nobreza lusitana, setores principalmente dessa pequena nobreza, que era chamada de fidalgos, né? Então, esses setores lá em Portugal, nós teremos o Estado, juridicamente, distribuindo esses lotes de terra lá em Portugal, que ele fez essa divisão em relação aqui ao território da colônia brasileira, para esses setores da pequena nobreza, chamada de donatários. Juridicamente, esses donatários, eles irão receber essa terra e até mesmo irão cumprir seus direitos e deveres a partir de dois documentos. A carta de doação que vai garantir para os donatários, inclusive para os donatários maranhenses, da capitania do Maranhão, vai garantir o direito de quê? De posse. A carta de doação que garante o direito de posse e de uma forma hereditária para todos os donatários. Lógico, inclusive para os donatários da capitania do Maranhão. Além disso, os donatários da capitania do Maranhão, assim como os demais donatários, também vão estar regulamentados juridicamente pela Carta de Foral. A Carta de Foral, ela já vai assegurar os direitos e também as obrigações ou os deveres desses donatários, não só maranhense, mas das demais capitanias aqui da colônia brasileira. Então, observe que os donatários da capitania do Maranhão, eles também serão regulamentados juridicamente pela Carta de Doação e a Carta de Foral. A Carta de Doação de Foral também irá regulamentar juridicamente o processo de ocupação do sistema de capitania ou da capitania do território maranhense. O detalhe é que a capitania do Maranhão, que era considerada uma das capitanias mais extensas aqui do extremo norte da colônia portuguesa na América, ou seja, aqui do Brasil,
A capitania do Maranhão, ela foi inclusive dividida em dois grandes lotes de terra. Ela foi dividida em dois grandes lotes de terra, onde esses lotes eles foram distribuídos para alguns donatários. Eu diria entre os principais donatários que receberam esses lotes de terra, nós teremos destaque aqui de João de Barros, que foi um dos primeiros, João de Barros, Fernando Álvares de Andrade e Ares da Cunha. Esses foram alguns dos primeiros donatários que receberam esses lotes de terra da capitania do Maranhão. É evidente que nós teremos outros donatários. Nós iremos destacá-los por ter sido os primeiros donatários referentes à capitania do Maranhão. O detalhe é que para esse sistema funcionar de uma forma correta, esses donatários eles deveriam vir de Portugal até a capitania do Maranhão, até esse território. E o que vai se observar é que esses donatários eles não conseguiram chegar nessa capitania. Ou seja, o sistema de capitanias hereditárias aqui no Maranhão, assim como em boa parte das capitanias do Brasil, exceto São Vicente, São Paulo e Pernambuco, o sistema de capitanias hereditárias, nas mãos dessa iniciativa privada, nas mãos dos donatários, ele acabou não dando certo. Como diria o professor, que eu faço uma homenagem toda especial a ele, ao professor João Botelho, que infelizmente nos deixou ano passado, em seu livro História do Maranhão, desbravando a história do Maranhão, o professor João Botelho, que agora em abril está completando um ano de falecido, uma homenagem especial essa aula ao professor João, e é uma expressão que ele utiliza lá no livro dele. O sistema de capitanias hereditária no Maranhão malogrou. Malograr, malogro, quer dizer fracassar. O sistema de capitania nas mãos dos donatários, ele acaba fracassando. Esses donatários não conseguem, os donatários maranhenses não conseguiram chegar nesse território. Dessa forma, o sistema de capitania não iniciou o processo de povoamento de portugueses ou da colonização portuguesa no Maranhão, porque eles tentaram chegar, mas não deu certo. E não deu certo por quê? Porque eles não tinham mapeamento geográfico da região. Eles saíram de Portugal sem saber o mapeamento geográfico. Eles não tinham mapeamento prévio. Então isso contribui para o fracasso, para o malogro do sistema de capitania no Maranhão. O difícil acesso também, o difícil acesso geográfico. Esses donatários vieram, encontraram o difícil acesso tanto por mar, é o caso do Canal do Boqueirão, como por terra, é o caso da famosa Serra de Ibiapava, hoje conhecida como Serra de Tianguá. Então eles encontram dificuldades, principalmente tendo que atravessar serras com relevos acidentados, e aqui por mar o Canal do Boqueirão. Então acaba não dando certo por conta também desse difícil acesso e também por conta da resistência aos constantes ataques indígenas. A resistência aos ataques indígenas acaba impossibilitando esses donatários de chegar nessa região. O que mostra que o sistema de capitanias hereditária, em relação à capitania do Maranhão, ele não iniciou o processo de povoamento português. Não teremos o início do processo de povoamento português do Maranhão pelo sistema de donatarias, pelo sistema das capitanias hereditárias na responsabilidade dos donatários. O que faz com que essa região acabasse ficando o quê? Abandonada. Essa região, de certa forma, ficará abandonada e o abandono dessa região, aqui no extremo norte da colônia portuguesa, o abandono dessa região vai acabar facilitando a chegada dos franceses em nosso território. Os franceses vão chegar ali no final do século XVI, começo do século XVII, e a partir de Daniel de Latouche, senhor de La Ravardieres, em 1612 a 1615, os franceses vão fundamentar a chamada França Equinocial. Então, repare que os franceses eles vão ocupar o território
durante aproximadamente aí 3 anos, né? De 1612 a 1615, principalmente, que é o momento ali da França Equinocial, onde eles vão tentar fundar um núcleo de ocupação. Eles vão tentar fundar nesses 3 anos um núcleo de ocupação efetivo para poder explorar, só que eles acabam sendo expulsos em 1615. Então, analise que no primeiro momento nós teremos uma ocupação francesa no nosso território, onde eles tentam construir um núcleo de ocupação. Só que em 1615 eles são expulsos, na famosa Batalha de Guaxinim. E a partir dessa expulsão dos franceses, na Batalha de Guaxinim, em 1615, o que acontece? Os franceses, eles acabam saindo e começa a colonização de fato. A colonização portuguesa, de fato, a colonização lusitana, de fato, ela começa após a expulsão dos franceses, em 1615. Eles ocuparam, no primeiro momento, a região que estava abandonada, né, por conta dos insucessos dos donatários maranhenses no sistema de capitania hereditária, e isso vai acabar fazendo com que o processo de colonização lusitano, ou seja, a colonização portuguesa do Maranhão, ela fosse uma colonização tardia. Né? Se comparado, por exemplo, a Pernambuco, a São Vicente e algumas outras capitanias, o nosso processo de colonização ele acabou sendo tardio. Porque os portugueses, a colonização portuguesa, de fato, ela só vai começar o processo de povoamento ou de ocupação a partir de 1615, a partir da expulsão dos franceses na Batalha de Guaxinim. E aí a grande pergunta que se faz aqui é o seguinte: quais são os principais mecanismos que o Estado português, que vai estar organizando a partir de agora a colonização da capitania do Maranhão, a partir desse momento, quem vai organizar o processo da colonização da capitania do Maranhão é a coroa portuguesa, é o Estado português. Então, na verdade, quais são os principais mecanismos, os principais elementos, ou conjunto de ações que o Estado português vai tomar para iniciar o processo de povoamento do nosso território? A colonização de fato. Como é que o Estado português pretende organizar esse processo de ocupação ou de povoamento de um território distante de Portugal, de um território isolado, de um território que, de certa forma, é distante da Bahia? É muito mais fácil o contato com Portugal do que com o restante do Brasil, pegando a Bahia como referência. Um território que, no começo, nós teremos dificuldade de sobrevivência, que as condições de habitabilidade, as condições de habitação, de ocupação, não são tão favoráveis. Então, como é que o Estado pretende organizar o processo de povoamento, de colonização ou de ocupação desse território maranhense bem no início do século XVII? Na verdade, eu diria que um dos principais mecanismos que o Estado vai criar é a distribuição de terras e títulos. A coroa portuguesa, ela vai distribuir terras e títulos gratuitamente. Isso é uma forma de estimular o processo de povoamento, de ocupação do território maranhense. A distribuição de terras e títulos gratuitos. Essas terras e títulos distribuídos para os militares que venceram a Batalha de Guaxinim, os militares que estiveram aqui expulsando os franceses na vitória da Batalha de Guaxinim, esses militares, como uma forma de estimular o processo de ocupação deles no nosso território, houve a distribuição de terras e títulos para o Estado e até mesmo de colonos que vão vir da Ilha de Açores. Colonos vindo da Ilha de Açores também receberiam essas terras doadas pelo Estado português em relação à capitania do Maranhão, que seria uma forma, na verdade, desses colonos virem para cá e se ter, com isso, estimulado o processo de povoamento. Observe que o Estado português, nesse momento, para estimular esse processo de colonização,
O Estado português, a coroa portuguesa, ela vai organizar a primeira frente de colonização no Maranhão. A primeira frente de colonização no Maranhão, que é a chamada Frente Litorânea, ela vai ser organizada no começo do século XVII, que é uma forma, é um mecanismo que o Estado português vai criar, nesse momento, para estimular o processo de povoamento do nosso território. Nós teremos a chamada Frente Litorânea. E na Frente Litorânea, o Estado vai trazer famílias açorianas. Ele traz famílias açorianas, distribuindo inclusive terras para essas famílias, como atrativo, para que elas pudessem vir e ocupar o território maranhense. As famílias açorianas irão participar dessa frente de colonização, assim como também a companhia religiosa, principalmente jesuítica. Nós temos a vinda de padres jesuítas. A igreja ela vai estar presente nessa primeira frente de colonização. Os padres jesuítas, a Companhia de Jesus, vai estar presente nessa primeira frente de colonização, que é uma forma de estimular o processo de povoamento do nosso território. Além disso, a coroa portuguesa ela vai também estimular atividades econômicas aqui, como uma forma de garantir o processo de povoamento. A coroa estimula, basicamente, a presença de atividades econômicas, como, por exemplo, o plantio da cana-de-açúcar. Ele acaba sendo estimulado pelo Estado português. Além do plantio da cana-de-açúcar, nós temos também o estímulo à exploração do extrativismo, das drogas do sertão, os chamados produtos amargos da floresta. As drogas do sertão, o extrativismo das drogas, também vai ser uma atividade econômica estimulada pela coroa, como é o caso do plantio da cana-de-açúcar, como uma forma de quê? De se ter o processo de organização do povoamento do nosso território. Uma outra coisa importante são expedições. As expedições entradistas pelos rios, certo? Locais como, por exemplo, Itapecuru, o rio basicamente o quê? O rio Mearim. Então, estimular o rio Pindaré, estimular o processo de expedições no interior dessa região, principalmente nos rios Itapecuru, no rio Mearim, no rio Pindaré, e até mesmo na região amazônica. Até mesmo na região amazônica. Então, o estímulo desses movimentos entradistas pelo interior acaba sendo também um dos mecanismos que o Estado português ele vai criar no primeiro momento, uma das ações, uma das estratégias que o Estado português vai basicamente utilizar para iniciar o processo de povoamento desse território, que é um processo que está sendo tardio, se comparado a outras regiões, como a Bahia, por exemplo. É um processo que tem a forte presença do Estado, com a participação de setores privados e da própria igreja. O Estado, setores privados, basicamente vai estar presente, como é o caso da igreja. É um processo que, na verdade, as condições no início de habitação, elas são difíceis, pelo isolamento da região, principalmente em relação a Portugal, isolamento e distanciamento, certo? Mas mesmo assim, nós temos o estímulo de atividades econômicas, como o plantio, por exemplo, da cana-de-açúcar, e até mesmo a exploração das drogas do sertão. Então, um processo de povoamento que ele é lento. Esse processo de ocupação, ele acaba sendo lento. Além de ser tardio, além de ter condições de dificuldade de habitar, ele é um processo lento. Então, as condições de habitabilidade não eram boas no início. É um processo de ocupação lento, é um processo tardio, que tem a presença de uma primeira frente de colonização aí, que é a chamada Frente Litorânea. O Maranhão ainda vai ter uma outra frente de colonização no período da colonial. Lá para frente nós teremos a chamada frente o quê? Pastoril. Mas nós estamos falando aqui da Frente Litorânea. A Frente Litorânea que esteve presente nesse processo inicial de ocupação, onde o Estado estimulou a distribuição de terras, a distribuição de títulos, como mecanismos para poder conduzir o processo de povoamento. Mas o Maranhão, observe que o Maranhão é visto muito mais como um ponto estratégico, principalmente em relação à região amazônica.
Ok, galera? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.